Olá, seja bem-vindo! Nos próximos dias, vamos continuar aprofundando a nossa caminhada bíblica, agora com o livro de Crônicas. Primeiro Crônicas é o 13º livro da Bíblia. Tem 29 capítulos, 942 versículos, 30 predições futuras, 53 ordens, 19 perguntas, 9 promessas e 8 mensagens que vêm diretamente de Deus. Neste livro, encontramos novamente os acontecimentos que já foram registrados nos livros de Samuel e Reis, mas há uma sensível diferença nos pontos de vista. Enquanto os livros de Samuel e Reis nos ensinam a respeito de fraquezas pessoais dos líderes de Israel, as crônicas esboçam o ofício público desses líderes e detalham os sucessos da liderança religiosa e civil. Ao invés de recontar simplesmente a história da luta de Davi com Saul, o seu pecado com Batseba e a rebelião de seus familiares, como no caso de Absalão, por exemplo, Primeiro Crônicas foca na recuperação da Arca da Aliança, na construção do templo e na dedicação do mesmo, bem como no culto de Israel. Enfatiza a misericórdia de Deus, especialmente em relação às fraquezas de Davi, e sublinha o serviço prestado pelo rei a Deus. O livro começa com 9 capítulos de genealogias, demonstrando assim o grande valor da herança que o povo judeu tinha. Naquela época, líderes eram capazes de mencionar com exatidão as árvores familiares. Isso se comprova, por exemplo, quando séculos mais tarde o apóstolo Paulo mencionaria com toda certeza de que ele provinha da tribo de Benjamim, era fariseu de fariseus. Em seguida, as genealogias, o texto examina os líderes de Israel, começando com o rei Saul. O livro de 1 Crônicas nos conta com precisão por que é que Saul foi morto e por que Davi o substituiu como rei. Os 40 anos de reinado de Davi trazem uma série de realizações marcantes. Davi prepara um exército forte, derrota os habitantes de Jerusalém e restabelece ali a sua capital. Introduz política e ordem nacional e ajunta os materiais necessários para a construção do templo, apesar de Deus não permitir que ele o reconstruísse, deixando esse encargo para o seu filho. O livro conclui com Davi entregando o reino a Salomão e recebendo promessas de todo o seu pessoal de que serviriam fielmente ao novo rei. A história dos reis israelitas, como aparece nos livros das crônicas, tem 2 propósitos principais. Primeiro, mostrar que, embora tivessem caído desgraças sobre os reinos de Israel e de Judá, Deus mantinha as promessas que havia feito à nação e continuava a realizar o seu plano para com o seu povo. E segundo, descrever o início da adoração a Deus no Templo de Jerusalém e, especialmente, a organização do trabalho dos sacerdotes e dos levitas, que eram os encarregados do culto. Davi é apresentado como aquele que planejou o templo e o culto, embora tenha sido Salomão quem o construiu. Em 1 Crônicas, também algumas histórias são acrescentadas aos principais eventos da vida de Davi, como a vitória contra Golias, os anos de luta contra Saul, o reinado inicial em Hebrom, seu filho com Batseba e a rebelião de Absalão. O livro destaca também que a graça e o perdão vêm de Deus e minimizam as deficiências de Davi e realçam sua dedicação ao Senhor. O autor do livro é provavelmente Esdras, o sacerdote. Por todo o livro, Deus tem participação ativa. Ele demonstra o seu prazer quando os seus líderes seguem sua palavra e mostra desprazer quando não o fazem. O Senhor confirmou a Davi e todos os cidadãos de Israel durante a coroação dele como rei, mas puniu o rei quando ele usurpou de sua autoridade e convocou um senso de abrangência nacional. Novamente percebemos que Deus limita as suas tratativas com a nação, especialmente para cultivar a interação com os seus líderes. Desse modo, Deus desejava e ainda deseja guiar os líderes para influenciar a vida de toda a nação. E é através da Bíblia, sua palavra, que essas importantes lições chegam até nós, para assim sermos continuamente reavivados. Amigo, amiga, que Deus te ilumine no estudo deste livro e que essas verdades impressionem fortemente o seu coração.